Fala pessoal, o Edu aqui, mais uma vez no canal Profissão Saúde. Antes de começar eu queria agradecer as pessoas que se inscreveram no canal. Também queria convidar você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho. E um recadinho rápido também, nesse vídeo eu trago um assunto um tanto quanto perturbador e não é recomendado para pessoas mais sensíveis. Dado o nosso recado, então vamos lá para o nosso vídeo. Você sabe o que é lobotomia? Em meados de 1930 chegou ao Brasil uma técnica muito promissora de cirurgia para tratamento de diversas patologias cerebrais chamada de lobotomia, ou mais adequadamente denominada leucotomia. A lobotomia era uma técnica psicocirúrgica onde há a intenção de eliminar doenças mentais ou modificar comportamentos ditos inadequados através da extração da área cerebral afetada, ou seja, é uma intervenção cirúrgica onde são seccionadas as vias que comunicam os lobos frontais ao tálamo e outras vias frontais associadas. Picador de gelo. A priori, lobotomia ou leucotomia significa cortar um lobo do cérebro. A cirurgia, que quase sempre era realizada sem exames prévios, sem precisão cirúrgica e, pasmem, sem anestesia. Eles literalmente não usavam anestesia, que era realizada com auxílio de uma ferramenta chamada leucotomo, que é muito semelhante a um picador de gelo. O aparelho, que foi idealizado pelo neurocirurgião português Egas Muniz, tinha como função perfurar o lobo frontal. O criador. Antônio Caetano de Abreu Freire Egas Muniz, nascido no vilarinho do bairro Avanca, Tarreja, em Portugal, no dia 29 de novembro de 1874, descobridor da arteriografia cerebral em 1927 e da leucotomia, também conhecido como lobotomia, em 1935. Era um médico neurocirurgião, professor universitário, psiquiatra, neurologista e diplomata político, e foi um dos ganhadores do Nobel de Fisiologia ou Medicina. Ele é um cientista muito renomado graças às suas pesquisas que viabilizaram as cirurgias cerebrais. Efeitos da lobotomia. A maioria dos pacientes que eram submetidos à lobotomia eram pacientes esquizofrênicos ou em estado vegetativo. Muito embora anos mais tarde houve uma banalização da técnica, que nós vamos ver mais adiante, os pacientes perdiam a capacidade motora e de fala. Infecções, convulsões ou qualquer outro dano cerebral também era corriqueiro, como por exemplo hemorragias intracranianas. Porém, essas várias características negativas eram consideradas por alguns médicos como efeito colateral do tratamento, e para tentar se sobressair, diziam que isso era um bom progresso. Em casos menos drásticos, no entanto, o procedimento alterava a personalidade do indivíduo. O paciente não conseguia exprimir seus sentimentos e se tornava facilmente manipuláveis. Banalização. Após desenvolver essa técnica, o Dr. Egas Muniz começou a aconselhar que a lobotomia deveria ser realizada somente em casos extremos, ou seja, quando o paciente apresentasse um comportamento suicida ou de muita violência, por exemplo, era recomendado a lobotomia. Contudo, mesmo com o aconselhamento de Muniz, alguns médicos começaram a realizar esse procedimento de forma irresponsável. Vale destacar que nos Estados Unidos e o Japão eram os que mais realizavam a lobotomia com maior frequência, e o que ainda é pior, as cirurgias eram feitas de forma irregular. A lobotomia começou a ser usada para silenciar pacientes psiquiátricos que eram considerados incômodos sociais, além de ser também realizada com crianças que eram classificadas como mal comportadas, inclusive em pessoas que eles provavelmente queriam fazer a lavagem cerebral. Casos famosos. Você conhece John Fitzgerald Kennedy? Ele foi o presidente dos Estados Unidos e vinha de uma família muito rica, cheio de influências sociais e políticas, ditando até mesmo comportamentos sociais. Muito além disso, os Kennedys eram celebridades que não se permitiam falhar em nada. Bom, mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o nosso assunto. Rosemary Kennedy era a filha mais velha nascida de Joseph Kennedy e Rose Kennedy. Ela era irmã do presidente Kennedy, e por não ter boas notas na escola e não ter um comportamento igual ao de seus outros irmãos, o seu pai acabou procurando a ajuda do neurocirurgião Walter Freeman, pioneiro na técnica de lobotomia, que logo indicou a técnica para o pai da Rosemary. Nos Estados Unidos foram realizadas até 5.000 lobotomias por ano durante a década de 1940. A maioria eram mulheres. Freeman foi responsável por quase 3.000 destes procedimentos. Um artigo publicado no jornal Saturday, publicado em maio de 1941, elogiava o trabalho
pioneiro de Freeman e apresentava a cirurgia como esperança para transformar pacientes que eram incômodos para famílias e incômodos para si mesmo em membros úteis da sociedade. Logo após perfurar o crânio de Rosemary, Freeman pegou uma lâmina e começou a cortar os lóbulos frontais do seu cérebro. Amarrada à mesa, ela estava acordada e aterrorizada durante o procedimento, e de repente ficou em silêncio e perdeu a consciência. A operação foi um fracasso, escondida e esquecida pelo próprio pai de Rosemary. Após a cirurgia, Rosemary não conseguiu mais andar ou falar. Mesmo após anos de terapia, ela não consegue balbuciar mais do que algumas palavras e nunca recuperou totalmente o movimento dos membros. Infelizmente, os últimos anos de Rosemary não foram felizes. Ela passou boa parte da sua vida em um lar para idosos esquecidas pela família e pela mídia. Ela morreu em 2005, aos 86 anos. Menções honrosas aqui a Joseph Hasid, violonista polonês, prodígio, esquizofrênico, faleceu aos 26 anos de idade. A pintora sueca Sigrid Hedjetem, que morreu por decorrência da cirurgia de lobotomia em 1948. Howard Dulles escreveu um livro com suas memórias quando descobriu que tinha sido lobotomizado aos 12 anos em 1960, entre outros. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí embaixo, mande seu comentário, sua sugestão de vídeo e até a próxima.